Shalom Adonai a todos, amém? A você que está conosco pela live, que Deus abençoe aí na sua casa, na sua cidade, que o bom Deus nesta noite possa ser glorificado, a nós que estamos aqui presencialmente, da mesma forma, que Deus possa ser glorificado por cada um de nós. Nós queremos agradecer a presença daqueles que estão conosco, tanto presencialmente como também aqueles que nos acompanham pela live. Eu quero pedir a todos, você presencialmente, como também aqueles que estão conosco pela rede social, que ao final desse culto, quando você chegar em casa, e você que já está aí na sua casa, você compartilhe esse momento, esse culto, para que mais pessoas possam conhecer da graça do nosso bom Deus. Não só conhecer também, mas serem alertados daquilo que Deus é grandioso, poderoso e da sua vinda que acontecerá. Não sabemos quando, mas a humanidade, os homens, as mulheres, os jovens precisam estar atentos à segunda vinda de Cristo Jesus. Quero convidá-los então a abrirem comigo a palavra do nosso bom Deus em Apocalipse. Nós estamos na nossa série expositiva nesse livro. Vou recapitular com vocês dizendo que já há 3 anos que estamos estudando Apocalipse. Talvez para muitos nem parece, para outros talvez possa, nossa, quanta coisa em Apocalipse que a gente vai aprendendo. E é verdade, Apocalipse é um livro riquíssimo para todos nós. Então, Apocalipse, capítulo 18, você que está na sua casa, que nos acompanha, abre, por favor, a palavra de Deus e não fechem as Escrituras até o final, tá bom? Apocalipse, capítulo 18, apenas os 3 primeiros versos deste livro, quando diz, a partir do versículo 1 até o versículo 3, o versículo 1 nos diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Eu quero pensar com vocês nesta noite no tema condenação prevista. Eu repito para você, condenação prevista. Penso eu que você já deve ter ouvido o termo previsão do tempo. Penso que todos os noticiários, de uma forma mundial, apresentam a previsão do tempo. E quando se fala em previsão do tempo, todos nós, por algum motivo, queremos saber o que vai acontecer. Se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter frio. É interessante que esta semana nós vivemos isso. Semana anterior havia uma previsão de que esta semana que finalizou, uma semana toda de chuva, e todos nós ficamos atentos. A previsão se cumpriu. Ao final da semana havia uma previsão e os noticiários todos diziam: a neve está chegando. Criou-se um alvoroço, uma expectativa. Provavelmente muitos correram ou foram visitar as cidades possíveis do nosso país aonde poderia nevar.
o nosso estado, o estado do Paraná, havia também a possibilidade, e os jornalistas diziam, olha, a neve pode chegar até Guarapuava, Curitiba, talvez em outras regiões mais frias. E criou no nosso coração, então, a expectativa. A neve vai chegar. Isso poderia acontecer, talvez, de quarta para quinta. O mais concreto e real seria de quinta para sexta. Fui assistir o noticiário e a repórter, então, dizia, olha, estas foram as frases dela. A neve não chegou. E ela disse, então, o seguinte, o tempo teve uma mudança que nós não esperávamos. E ela conclui dizendo, a neve não chegou. É interessante como que isso acontece. Previsões é algo que todos nós fazemos, até mesmo na nossa vida pessoal. Fazemos previsões de viagens, fazemos previsões de compras, de vendas, de casamento, de noivado. Uma prova disso foi 2020. Iniciamos cheios de expectativas e previsões para com a nossa vida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou caminhar por ali, vou fazer aquilo outro. E de repente chegou a pandemia. E as previsões que nós tínhamos para a nossa vida não se concretizaram. Quando eu penso em previsão, eu penso no texto que eu e você lemos nesta noite. Quando fala sobre condenação prevista. Há uma condenação prevista, e esta é uma condenação que não irá mudar. Pode sim demorar para nós, não para o próprio Deus. Visto que o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando os discípulos questionaram Jesus, quando se dará a segunda vinda? Quando se dará o fim dos tempos? O Senhor Jesus disse, olha, isso não compete a vocês. Isso compete somente ao Pai. O que vocês precisam fazer é continuar servindo, amando, evangelizando, pregando, sendo luz a este mundo que carece da graça de Deus. Então nós não sabemos o dia, a hora e o momento. Mas existem os sinais, e eles estão aí justamente para isso, para alertar a humanidade e também relembrar ao cristão, cuidado com a sua vida. Condenação prevista é algo que o nosso texto nesta noite nos ensina. Quando eu olho o texto, o capítulo 18, se você observou a leitura, o versículo 1 diz assim, depois destas coisas. Que coisas? Aquilo que nós estudamos anteriormente no capítulo 17, quando foi apresentado a respeito do pecado, a consequência, a sua forma sutil de cativar a todos e principalmente a vida do cristão. Quando nós estudamos o porquê do juízo, que o pecado existe, quando nós estudamos a forma que o pecado se alastra em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as classes sociais, quando nós estudamos ali também a respeito do mundo em ruína por causa do pecado. Agora ele diz no versículo 1 do capítulo 18, depois destas coisas, tem o efeito, tem a condenação que foi prevista. O que João está vendo aqui é a condenação de Deus sobre o mundo. Ainda não aconteceu, mas João já está vendo o futuro como será. Me permita dizer a você que está comigo aqui nesta noite, a você que está na sua casa, a você que está nos acompanhando agora, em dizer para vocês que o capítulo 18, preste atenção, o capítulo 18 tem figuras que mostram fases daquilo que vai ser o dia do juízo final. Nós nos perguntamos, como que vai ser o dia do juízo? O que vai acontecer? Como que Deus vai tratar? Como que Deus vai julgar a humanidade? É muita gente! A gente se pergunta nisso. E aí muitas vezes nós podemos fazer conjunturas que a Bíblia muitas vezes não nos ensina. Então o capítulo 18 é o momento de condenação prevista. São fases
que vai acontecer naquele dia do juízo. Posso dizer então que nós estamos na primeira fase daquilo que é o juízo de Deus sobre a humanidade. Condenação prevista. Como que acontece essa condenação que é prevista pelas Escrituras de Gênesis a Apocalipse? O alerta que é dado à igreja, que é dado à humanidade, aos seres humanos. Quando eu olho para o versículo 1, eu entendo que a condenação prevista é pela vinda de Cristo. Aleluia! A condenação prevista, ela se dá pela vinda de Cristo Jesus. Se você olhar o versículo 1, as figuras vão nos ensinar justamente isso. Olhem comigo, por favor, o versículo 1. Ele diz assim: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade na terra. E ele diz sobre a terra, e a terra se iluminou com a sua glória. Preste atenção no que eu vou dizer a você que está comigo. Aqui não é esse anjo, não é Cristo Jesus. Mas esse anjo aqui, ele está representando, ele é uma simbologia daquilo que vai acontecer na segunda vinda de Cristo Jesus. É interessante, quando Cristo voltar, algumas coisas irão acontecer. Primeiro, ainda que o texto não nos ensine, mas as Escrituras estão recheadas dos ensinos. Primeiro, o mundo será iluminado pela glória de Deus, amém? Que coisa maravilhosa! O mundo será iluminado pela glória de Deus. Se você olhar Apocalipse capítulo 6, quando fala do juízo de Deus, da vinda de Cristo, vai dizer que os homens tentam fugir da presença, eles buscam para si a morte, eles chegam a clamar dizendo assim: montes caiam sobre nós, porque eles vão ver a glória de Deus. Mas o que me chama a atenção é quando no versículo do versículo 12 ao versículo 17 de Apocalipse 6, vai dizer que o sol, que é a estrela que tem o maior brilho, que nós não conseguimos olhar para ela a olho nu, vai dizer que o sol se esconde, o sol se encolhe, que o sol fica negro, e ele diz como crina do animal. Você já imaginou? A segunda vinda de Cristo ofusca o brilho do sol, porque o brilho de Deus, da grandeza, da sua majestade e da sua glória é algo que nós não podemos descrever. Então o anjo aqui ele está representando isto, a segunda vinda de Cristo, o mundo será iluminado. Por isso que diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão, porque o brilho, a glória, o poder, a majestade de Deus penetrará em todos os cantos que nós possamos imaginar. Condenação prevista tem a segunda vinda de Cristo, e a sua segunda vinda traz luz a este mundo em trevas. Por isso vai dizer Filipenses, como foi lido nesta noite: todo joelho se dobrará, toda boca confessará, irá reconhecer a grandeza desse Deus maravilhoso. Ainda que reconheçam e confessem, ainda que se prostrem, não significa que eles se renderão a Cristo Jesus. Não haverá mais oportunidade de salvação. A oportunidade é hoje, é agora, antes da condenação prevista. Você que me ouve nesta noite, lembre-se disso. A segunda vinda irá iluminar o mundo, a terra. Mas eu vejo também nesta figura desse anjo com autoridade que ilumina a terra, algo mais também. Os anjos separam os eleitos. Os anjos separam os eleitos. Veja bem, quando a terra é iluminada pela glória de Deus, me permita usar isto, tá bom? Penso eu, a Bíblia não diz, mas diz que os anjos irão chamar os eleitos de um canto ao outro, ou dos 4 cantos da terra. Os anjos irão buscar os eleitos. E como que eles irão buscar os eleitos? Aí penso eu, que os eleitos estarão brilhando.
Você compreende isso? Os eleitos irão brilhar. Por quê? Porque a glória de Deus, a majestade de Deus que vai iluminar o mundo, e o mundo está em trevas, e diz a Bíblia que nós somos a luz de Deus, e uma vez que Cristo aparece na segunda vinda, os anjos irão nos identificar, como se fosse aceso no estalar dos dedos, o brilho do cristão. Olha que coisa maravilhosa! Aí diz o Evangelho de Mateus, capítulo 29, 31, dado a ordem aos anjos, tocada a trombeta, eles irão ver aonde estão os eleitos, e aí vai dizer, aquele está brilhando, esse não está, aquele está brilhando, então este pertence ao Deus Todo-Poderoso, aleluia! Que coisa maravilhosa! Isso se torna verdade quando nós olhamos para as Escrituras e a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós, amém? Vai dizer Romanos 8, no versículo 16, que aqueles que têm o Espírito de Deus, este recebe, é testificado de que ele é Filho do Altíssimo. Então a vinda de Cristo, na condenação prevista, haverá a vinda de Cristo, o mundo será iluminado, mas também os eleitos serão reconhecidos e também terão o seu brilho, não em si mesmo, mas naquele que tem o brilho eterno para a glória de Deus, amém? Mas eu vejo também algo importante nessa ilustração deste anjo que brilha a terra. O povo de Deus deve brilhar, amém? Você que está aí na sua casa, o povo de Deus deve brilhar. Você poderia dizer um glória a Deus? Se você prestou atenção, no versículo 1, diz que esse anjo saiu da presença de quem? De Deus. Saiu da presença do trono que governa a história, que governa o mundo. O anjo estava na presença de Deus. O brilho que esse anjo tem não é dele mesmo, mas emana da presença de Deus. Isso me faz lembrar de Moisés, lá em Êxodo 34. Quando Moisés então recebe o convite, sai com o povo do Egito e vai para o deserto. E lá em Êxodo, então, ele recebe o convite. Moisés, sobe aqui no Monte Sinai. Eu vou ter um tete-a-tete, me permita dizer assim. Eu vou passar para você, Moisés, as minhas ordenanças, a minha vontade para este povo, que é o povo que eu escolhi por amor a eles. E aí diz os textos que Moisés fica aproximadamente 40 dias. Recebendo as instruções, os 10 mandamentos, a construção do tabernáculo, aquilo que o povo poderia, aquilo que o povo não deveria, aquilo que deveria fazer quando adentrasse na terra prometida. Deus está norteando o seu povo. Após Moisés descer e novamente se encontrar com o povo, diz que a face de Moisés brilhava. Leia lá. A face de Moisés brilhava ao ponto do povo ver aquilo e se afastar de Moisés, por saber que Moisés havia saído da presença do Rei Todo-Poderoso. Isso me faz entender que todo cristão em vida precisa brilhar. Todo cristão que se aproxima diante de Deus, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio do congregar, como nós estamos fazendo aqui, nesse momento, você que está na sua casa, ainda que longe, mas todos nós que nos aproximamos da glória de Deus, da sua graça, precisamos sair desse encontro transformados, mudados e renovados. Não é em vão que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos e a nós, olha, vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens. Você consegue compreender? O que ele está mostrando é que o cristão, quando ele se achega diante do trono da graça de Deus, ele precisa ser mudado, ele precisa ser renovado, a sua mente precisa ter um foco para o reino, o seu coração precisa ser dependente a esse Deus maravilhoso, o seu comportamento, a sua fala, as suas ações, o seu vestuário, o seu comportamento precisa ser
nobre, digno daquele pelo qual ele serve ao Rei Todo-Poderoso. Aí, esta é a ideia que o texto nos traz, porque é uma condenação prevista. É interessante que todos nós precisamos brilhar, porque Filipenses vai dizer também no capítulo 2, no versículo 15, que nós brilhamos diante de uma geração pervertida e corrupta. Ou seja, nós somos a luz para este mundo que carece da graça de Deus. Mas o texto ainda nos ensina sobre condenação prevista, como será? Se num primeiro momento é pela vinda de Cristo, num segundo momento é pela justiça de Cristo. É isso mesmo, pela justiça de Cristo. Se você observar agora o versículo 2, ele nos traz esta lição. O julgamento, a condenação, não é porque Deus é um Deus de ira, é um Deus masoquista, é um Deus que quer ver o sofrimento humano. Não, não é por isso. É porque Deus é um Deus justo. Deus, ele não aceita e não concorda com o pecado. Ele não aceita, a não ser aquilo que é a sua justiça. Porque Deus é santo. A Bíblia diz que em Deus não há injustiça. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que peque, Deus não é homem para que seja corrompido pelo mal, de forma alguma. Em Deus há somente santidade e justiça, em Deus há retidão. Olhem para o Salmo 5, versículo 4, quando diz assim que todos os atos de Deus são retos e justos. João, então, agora está mostrando justamente a respeito da justiça. Agora, aquilo que foi o pecado, aquilo que foi o erro, aqueles que amaram, aqueles que desejaram, agora ele diz no versículo 2 que este anjo que iluminou a terra, devido ao seu brilho, ele vai exclamar o seguinte: caiu, caiu. Quem caiu? Diz aqui, a grande Babilônia. Em outras palavras, o que o texto está dizendo, mais ou menos assim: chega, acabou. Agora é a hora do acertos de conta. Agora é a hora da condenação prevista. Aquilo que foi anunciado, aquilo que foi alertado, chegou, caiu, caiu, acabou. E Babilônia, você sabe melhor do que eu, você que já tem acompanhado os estudos de Apocalipse, você que está comigo online, também vai lembrar. Babilônia tem a figura do pecado. Não é a Babilônia histórica de Nabucodonosor, não é a Babilônia mostrada como Roma, nos seus horrores, no seu pecado, não. Babilônia aqui representa toda a forma e natureza de pecado contra a vontade de Deus. Agora chegou ao final. E o que me chama a atenção aqui é a situação. Veja bem. É a situação daqueles que passam pela condenação prevista. 3 lições o texto me ensina. Como que se torna? Por que não dizer o lugar habitável deles? O lugar de morada deles? Se a Bíblia diz que o cristão vai ao céu, e aí nós imaginamos um céu com ruas de ouro, imaginamos casas maravilhosas, a gente vai às vezes voando, a gente vai tendo imaginações como criança, como será o céu. Mas uma coisa é verdade, o céu é o lugar aonde Cristo está, amém? Mas em contrapartida, o lugar aonde Cristo não está, o texto nos diz algo terrível. E que todos nós precisamos estar atentos a respeito disso. Veja que ele vai dizer então que caiu a grande Babilônia. E como que ela se tornou? Observem comigo, por favor. Se tornou em trevas. Olha o que ele diz aí. E se tornou morada de demônios. Não é o que a Bíblia diz sobre demônios?
morada de demônios, trevas. Isso significa que não tem a luz de Cristo, não tem a presença de Cristo, é um lugar de escuridade, é um lugar obscuro, é um lugar onde você não consegue caminhar, é um lugar de horror. Trevas, morada de demônios. Mas se você estiver acompanhando comigo, você vai ver também que é um lugar de ódio. Não é um lugar de amor, mas é um lugar de ódio. Diz ele, e se tornou em morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Esta é a ideia de imundície. E aonde habita a imundície, se não é no lugar onde só tem ódio? Onde não tem paz, onde não tem amor. O ódio gera guerras, brigas, contendas. Basta observarmos a história. Basta observarmos as pessoas quando matam umas às outras. Matam porque amam. Ainda que as pessoas digam, matei por amor. Não, não era amor. Era ódio, era vingança. Mas observem vocês também que o texto vai dizer que era um lugar inabitável. É um lugar inabitável. Olha o que ele vai dizer agora. E esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Você consegue imaginar quando ele diz assim, esconderijo de todo gênero e ave imunda e detestável. É um lugar inabitável. Você já deve ter essa experiência. Saiu de viagem por algum tempo, casa ficou fechada. Quando você abriu, talvez veio aquele cheiro, aquele aroma de mofo. Você fala, nossa, não dá para habitar aqui. É isso que ele está dizendo. É um lugar mofo. É um lugar onde não se pode habitar. Mas este é o reflexo daqueles que amaram e desejaram o pecado. Aqueles que disseram assim, não, Deus é amor, Deus é gracioso, Deus vai me levar para o céu. Longe disso, existe uma condenação prevista e o resultado é lamentável. A Bíblia fala sobre isso. Se você olhar, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 17, quando o Senhor Jesus, ou o autor ali, ele fala sobre Deus, o julgamento de Deus, ele diz, se Deus não poupou anjos que se rebelaram, condenando estes às trevas, não poupou o mundo antigo, Sodoma e Gomorra, fazendo tudo em destroços e em cinza, muito menos poupará aquele que preferiu mais o pecado do que a graça de Deus. Observe então que condenação prevista tem a ver com a justiça de Deus, a retidão de Deus, aquilo que Deus é. E nós não podemos brincar com esse Deus grandioso. Vocês devem lembrar de Lucas, capítulo 16, quando conta a parábola daqueles dois homens, o rico e o mendigo, Lázaro, diz que ambos morreram, e me permita abrir um parêntese e dizer que o que condenou um e o que levou o outro ao céu e o que levou o outro ao inferno, não foi porque um era rico e o outro era pobre, não, mas foi que um rejeitou a esse Deus maravilhoso, os avisos, os alertas, e o outro foi temente, tinha Cristo como seu Salvador. Morrendo, aquele que tinha Cristo diz que ele foi para o céu. E lá ele gozava de alegria e de júbilo. Mas aquele que morreu porque rejeitou a esse Deus, a justiça de Jesus, o levou ao inferno. E diz os relatos bíblicos que aquele que estava lá estava em tormentos. E ele clamava dizendo, me tirem daqui, deixe-me voltar, avisar os meus familiares para que eles não venham para o mesmo lugar. Você consegue compreender? A justiça de Deus, ela é reta e nós não podemos brincar com Deus. Deus é sério, Deus é um Deus de ira, Deus é um Deus de santidade e pureza. Por isso a igreja precisa andar sempre na sua retidão, no temor, diz as Escrituras.
Mas aqueles que não conhecem a Cristo precisam estar atentos, porque existe uma condenação prevista. Você que me acompanha nesta noite online, da mesma forma, não brinque com Cristo. Leve Deus a sério, se reconcilie com Ele. Há uma condenação prevista pela justiça de Cristo. Mas o texto ainda nos ensina a respeito da condenação prevista algo mais pela recusa de Cristo. Eu vou repetir para vocês. A condenação prevista é por causa ou pela recusa de Cristo. Ou seja, aqueles que amaram o pecado, aqueles que preferiram os prazeres da vida, foram anunciados a eles sobre a graça. Arrependei-vos, haverá um dia do acerto de conta, haverá um dia da segunda vinda de Jesus, mas eles preferiram simplesmente ficarem longe, não darem créditos, conforme diz hinos que nós cantamos aqui, diz que muitos riem a respeito quando nós falamos da graça, do amor de Cristo. Esses preferiram recusar, preferiram andar dentro das suas tradições, não tomaram uma decisão por Cristo. Agora, recusaram a graça e agora vão sofrer a consequência da condenação prevista. Recusar a graça é algo muito terrível. E o texto nos traz, no versículo 3º, pelo menos algumas ações daquilo que acontece, das pessoas que rejeitaram a graça de Cristo. A condenação sobre eles será terrível. Acompanhe comigo, por gentileza, quem são esses que passam agora pela condenação e pelo sofrimento? O versículo 3º diz assim: primeiro são aqueles, os sem Cristo. Aqueles que viveram a vida sem Cristo. Versículo 3º diz: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Você há de lembrar também que estas figuras representam todos aqueles sem Cristo. Nações aqui podem representar as pessoas do mundo que preferiram viver sem a graça. O beber do vinho aqui é desejar o pecado. A prostituição aqui não é só a ideia do ato de traição ou da prostituição sexual, não. É a ideia de rejeitar a graça. E uma vez que o ser humano rejeita Cristo e inclina o seu coração para algo, ele está se prostituindo, ele está se contaminando, ele está dizendo: eu não quero Cristo, eu quero o pecado. Por isso o versículo 3º dizer assim: receberão agora o quê? O furor do efeito do pecado. É o furor do efeito do pecado. Rejeitar a graça de Cristo é andar sem Cristo. Aqueles que são os sem Cristo, é aqueles que não receberam a marca de Cristo. É aqueles que não têm o selo, não têm o Espírito. Se você olhar o capítulo 17, vai dizer justamente sobre isso, o versículo 5º e o versículo 8º. Vai dizer que eles não têm o nome escrito no livro da vida eterna. Você que me ouve nesta noite, você que está online, preste atenção. É necessário ter o nome escrito no livro da vida. E só tem o nome escrito no livro da vida aqueles que reconhecem a graça de Cristo. Aqueles que recusam a graça não têm o seu nome escrito no livro da vida eterna. Olhem para Apocalipse capítulo 20. Vai dizer que quando Cristo volta, ele abre um grande livro. E depois ele abre um outro livro. Este grande livro é o nome dos eleitos. O outro livro são as ações dos seres humanos. Está tudo sendo registrado. Quando se fala da condenação prevista, é por causa da recusa da graça de Cristo. Mas o texto ainda diz que é sobre os sem Cristo, mas ele diz também sobre os poderosos. Olha o que ele diz aí no versículo 3º: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela pecaram, se prostituíram quem? Os reis
da terra. Se prostituíram os reis da terra. Ou seja, os poderosos, os governantes, os líderes, aqueles pelos quais foram dados a eles, o poder de governar, de dirigir, foi dado a eles a autoridade. Mas eles preferiram se rebelar contra Deus. Fizeram dos seus governos, dos seus cargos poderosos, formas de pecado, de corrupção, de engano, de usura. Não usaram em favor daquilo que era necessário. Eles esquecem que a autoridade que eles receberam veio do próprio Deus. Olhem, por exemplo, para Romanos capítulo 13, quando diz que todas as autoridades constituem de Deus. Constitui por Deus. É Deus que dá a eles. Mas eles não agem de acordo com a vontade de Deus. E vai dizer agora Isaías, no capítulo 1, versículo 23 e o versículo 24, que esses líderes agora, no dia da condenação prevista, passarão por um acertos de conta com Deus, porque eles amaram mais o pecado, se rebelaram, fizeram a corrupção, o engano, desviaram. Agora terão tete a tete, me permita dizer assim, terão acertos de conta com esse Deus. Recusaram a graça, o ouvir do Evangelho, de ouvirem andar no caminho estreito, preferiram, conforme diz a Bíblia, o caminho largo. Mas o texto ainda nos mostra sobre a condenação prevista, da recusa, não só os sem Cristo, não só os poderosos, mas também os gananciosos. Sofrerão a condenação prevista. Olha o que diz o final do versículo 3. Também os mercadores da terra se enriqueceram. À custa do quê? Da sua luxúria. Esta ideia de mercadores aqui tem a ver com os gananciosos, tem a ver com o sistema econômico. E aí eu preciso abrir um parêntese. Você sabe melhor do que eu que não só o Brasil, mas o mundo é desigual na questão econômica. Enquanto muitos têm, muitos, na sua maioria, pouco têm. Há uma desigualdade. Não era para ser assim. Mas devido à recusa de conhecer a graça de Deus, de Cristo Jesus, eles estão sem Cristo, então caminham conforme o seu coração, eles se tornam poderosos, e ao invés de dividir, não dividem, buscam mais para si, e agora se tornam gananciosos. Eu quero mais. Quanto mais eu tiver, mais eu tenho. E os mercadores simboliza também a ideia do enriquecer de uma forma enganosa, onde tem a usura, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, um caixa dois que nem nós falamos. Você consegue compreender que a condenação prevista, ela atinge a todos. Todos nós precisamos estar atentos e precisamos tomar cuidado a respeito disso. 1 João, carta de 1 João, no capítulo 2, versículo 16 e o 17, diz assim, que esses tiveram a concupiscência da carne, a concupiscência do mundo, isto os contaminou. Mas aqui também serve um alerta para toda a igreja. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Precisamos estar atentos, porque a condenação prevista é para todos aqueles que rejeitam a graça. Eu não sei como está o teu coração, mas não permita o teu coração se esfriar, se encantar pelas coisas do mundo. Conforme diz as Escrituras que Paulo tinha um grande companheiro, mas Demas amou muito mais o mundo. Cuidado, porque existe uma condenação prevista. Eu quero concluir dizendo, condenação prevista. Penso que ficou muito bem claro aquilo que Apocalipse 18, do versículo 1 ao 3, nos ensina. Aquilo que as figuras trazem a nós.
A condenação prevista é pela segunda vinda de Cristo. A condenação prevista é pela justiça de Cristo, porque Ele é justo. A condenação prevista é pela recusa da graça de Cristo. Mas eu quero deixar duas palavras ao seu coração nesta noite. A você que está comigo, a você que está online também nesta noite. A primeira palavra, diante da condenação prevista, veja como está as suas ações. Veja você, faça uma introspectiva no seu coração. Veja como está as suas ações, o seu comportamento. Todos nós temos um grande perigo de achar que tudo que nós fazemos é correto e esquecermos que nem tudo aos olhos de Deus agrada o coração do Pai. Eu já disse essa frase, um adágio árabe, quero repeti-la nesta noite. Todo coração tem segredo. Todo coração tem segredo. Diante da condenação prevista, anunciada pelas Escrituras, você que é cristão precisa avaliar as suas ações, suas atitudes, seu comportamento. Se você não está se inclinando, talvez, para o pecado e acha que não é pecado, me permita dizer, por exemplo, os pecados sociais, que a gente diz. Olha, isso não é pecado, porque todo mundo faz, todo mundo bebe, então o cristão beber não tem nada a ver. Cuidado com isso. Todo mundo mente, o cristão mentir um pouquinho para levar vantagem também não tem nada a ver. Cuidado. Avalie as suas ações, avalie o seu comportamento. A Bíblia vai dizer justamente sobre isso em Lucas 12, quando Jesus conta um homem que era avarento. Olha, vou destruir os meus celeiros, vou construir um outro maior e vou depositar todos os meus bens ali e vou dizer à minha alma, agora vai viver em paz para sempre. E aí Jesus diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será a tua alma? Você que me ouve nesta noite, pense nisso também. Para onde irá a tua alma? Para o céu com Cristo? Ou passará por esses tormentos que nós vimos nesta noite? Mas também uma segunda palavra ao seu coração. Diante da condenação prevista, tenha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, amém? Se tem que ter uma riqueza na vida, tenha Cristo Jesus. Se tem que perder alguma coisa, perda qualquer coisas da vida, bens materiais, saúde, famílias, mas não deixe de ter Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, Ele é a solução para ser liberto da condenação prevista. Não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre isso. Lá em 2 Timóteo, ou melhor, 1 Timóteo, capítulo 2, vai dizer no versículo 5 que não há outro mediador a não ser Cristo Jesus. Não creia naquilo que você aprendeu na infância, mas creia naquilo que a Bíblia diz. Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho. Penso que você já deve ter dito, falado, pensado uma máxima popular que diz assim: para um bom entendedor, meia palavra basta. Penso que o texto de hoje, para um bom entendedor, meia palavra basta. Para você que me ouve nesta noite, igualmente, a condenação prevista, meia palavra basta. Que o bom Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos colocar em pé nesta noite? Você que está na sua casa, online comigo, tenha um momento de reverência agora. Quero convidar você a colocar uma das mãos no coração, para que juntos possamos orar, pedindo a graça do nosso bom Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer e pedir a tua graça. Queremos agradecer pelo alerta que trouxe ao coração do teu povo.
mas queremos também agradecer, porque o Senhor tem sido o nosso pastor. O Senhor tem nos livrado, ó Deus, destas situações que sobrevirão sobre o mundo. Há uma previsão, e esta previsão não falhará, pois o Senhor que prometeu irá cumprir. Pedimos pelo nosso coração, aquece a nossa alma, nos desperta, nos mantenha, Deus, fervorosos no caminho de Cristo Jesus. Não permita, Deus, abaixarmos a guarda, Deus, mas permita olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Cuida de nós, Senhor, que possamos ser sensíveis à Tua voz, voltarmos sempre para o bom caminho de Cristo Jesus. Cuida desta igreja. Leva esses irmãos que estão aqui presencial e aqueles que estão online, ó Deus, para uma semana guardadas e protegidas debaixo da Tua graça e poder, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém e amém, Senhor. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas esteja sobre todos vocês, presencial, e vocês online conosco, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço virtual naquele que está do seu lado. Deus abençoe vocês.